Bíblia no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Eu vou estar, durante alguns domingos, eu vou estar falando sobre a mesma coisa. Vou ficar alguns domingos falando sobre isso. É um assunto interessante e vai ser muito bom para a sua vida, na tua prática diária, na tua vida cristã diária. E espero que isso agregue cada dia mais na tua maneira de você viver. Capítulo 3, versículo 16. Diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essa noite eu vou falar sobre um tema que é novas lentes para um velho mundo. Nova maneira de enxergarmos o mundo velho. Nós vamos falar sobre cosmovisão cristã. O que é cosmovisão cristã, pastor? É a maneira de nós enxergarmos o mundo por uma ótica, por uma perspectiva cristã. É interessante que nós nos convertemos e temos vivido uma vida cristã, mas em muitos momentos a nossa maneira de pensar, muitas das vezes a maneira de nós nos portarmos, a maneira de nós enxergarmos assuntos tão complexos que nos rodeia, que faz parte da nossa realidade, ela deve ser norteada pela uma visão cristã. E às vezes nós estamos dentro da igreja, frequentando o culto, lendo a Bíblia, mas em muitas situações que quando nós vemos noticiários, ou quando alguém nos pergunta, quando nós nos deparamos com a realidade do mundo, nós não vivemos no país da Alice, a realidade do mundo é uma realidade que ela é muito complexa, ela tem muitos assuntos difíceis, complexos para explicarmos, e as pessoas hoje elas estão vivendo uma vida muito distante, muito aquém de uma vida cristã. Quando nós nos deparamos com esse tipo de visão, nós devemos pensar que a maneira de nós enxergarmos o mundo deve ser por uma perspectiva bíblica. Amém? Quando alguém te perguntar sobre assuntos tão complexos, que não é fácil não, tem assunto, aborto, e um monte de assunto que nós nos deparamos todo dia. Nós temos que sair da caixinha e transmitir por intermédio de uma perspectiva pessoal. Não. Bíblica. Então a cosmovisão cristã é a maneira que nós enxergamos o mundo, a nossa realidade, por uma perspectiva cristã. Estamos na igreja, mas muitas pessoas dentro da igreja, elas são dualistas. Pastor, o que é dualista? Ela, ao mesmo tempo que ela está na igreja, e a vida dela deve ser pautada e baseada na Bíblia, ela está na igreja, mas os conceitos dela é de pessoas que parecem que não conhecem a Bíblia.
Então, quando nós falamos de cosmovisão cristã, é nós enxergarmos o mundo, enxergarmos a realidade que está próxima de nós por uma perspectiva bíblica, baseado no que a Bíblia nos diz, baseado no que as Escrituras tangem como verdade absoluta. A Bíblia não é uma verdade relativa, a Bíblia é uma verdade absoluta. São valores divinos inegociáveis. Não é negociável. Então, nós devemos ver este velho mundo. Irmãos, a imoralidade, ela só está com uma nova roupagem, mas ela continua sendo imoral. A corrupção, ela tem uma nova roupagem, mas ela continua sendo corrupção. Então nós precisamos de uma nova lente, a lente do Evangelho, a lente bíblica, para enxergarmos o mundo velho, de conceitos velhos, de velhas práticas, e nós olhamos isso segundo a qual ótica? Segundo a qual visão? A visão bíblica. Por isso que está partindo muitos escândalos, porque hoje as pessoas, elas estão na igreja, mas elas têm uma conduta de vida que não tem nada a ver com a vida de quem se diz cristão. Hoje nós vemos pessoas fazendo coisas que as pessoas questionam, ué, mas você não vai na igreja? Ou seja, as próprias pessoas, elas reconhecem que aquele tipo de conduta não é uma conduta de caráter cristão. Então nós precisamos ter uma base. Durante esses domingos eu vou falar sobre isso, cosmovisão cristã. E nós precisamos ir por uma base, tirar por uma base. Então, antes de entrar no assunto propriamente dito, nós vamos dar uma analisada no texto. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele começa como? Olha só. Diz que a Escritura, toda a Escritura é divinamente inspirada. Os irmãos encontraram aí? Diz que parcialmente das Escrituras é inspirada por Deus? Diz que toda a Escritura, toda ela, de maneira total. Para confirmar isso, vamos um pouquinho mais para frente. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Vamos avançar um pouco. 2 Pedro, aí você vai passar Hebreus, Tiago. 2 Pedro, capítulo 1. Porque quando nós partimos de princípio bíblico, você vai encontrar pessoas, a primeira coisa que ela vai te criticar, ela vai te questionar, é que a Bíblia, ela foi escrita por homens. Então quando você for trazer uma perspectiva cristã sobre as coisas, a primeira coisa que as pessoas vão te questionar em cima disso é: você usa a Bíblia como parâmetro disso e daquilo? Ué, mas a Bíblia foi escrita por homens. Deus, pela sua presciência, sabendo disso, que pessoas questionariam a respeito disso, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, a palavra de Deus, ela não é interpretada por aquele que escreve. O que escreve, ele é meramente o que escreve. Ele não imputa na palavra de Deus vontades dela. Ela não acrescenta vontades dela e opiniões pessoais dela. Ela é meramente um instrumento para Deus transmitir a sua palavra. E ele continua, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, não foi constituída por vontade humana. A Bíblia, ela possui 66 livros e ela não se contradiz em uma vírgula. Homens de classes sociais diferentes, homens de níveis intelectuais distintos,
homens em épocas distintas, e a Bíblia não se contradiz em uma vírgula. A não ser quando a pessoa pega um versículo, um texto fora de um contexto e de um panorama de fundo. Aí dá a entender que ela se contradiz, mas ela não se contradiz. Por quê? Porque Deus, Ele é dono do tempo e do espaço. Então, independente de quem a escreva, independente de quem a fale, ela é inspirada pelo mesmo autor. Então o enredo da sua história não muda. Então, quando nós olhamos pela perspectiva bíblica esse mundo, quem criou o mundo? Deus. E depois Ele criou pessoas. As pessoas que escreveram a palavra, elas estavam inspirando pelo autor daquele que criou o mundo. Por isso não há controvérsias nela. Então, diz que toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Quando uma pessoa questionar você, mas você está usando um método arcaico, velho. Irmão, a Bíblia nunca foi tão atual em todos os tempos. Você olha conduta ética, conduta moral, a Bíblia nunca foi tão atual. Então, quando uma pessoa te questionar e falar, mas pastor, você usa a Bíblia como método para enxergar o mundo, para enxergar as causas tão difíceis e tão complexas que nem os psicólogos, psiquiatras e irmão, a Bíblia, ela que norteia a nossa vida. Por isso que o salmista disse que ela é luz e lâmpada para nós. Por quê? Porque ela que ilumina o nosso entendimento, os nossos olhos, da maneira de nós enxergarmos. Então, quando você e eu usamos parâmetros bíblicos para nortear a nossa vida, é quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Amém? Amém. Pessoas que vivem segundo a sua própria vontade, elas não fazem a vontade de Deus, precisa estar norteado. As pessoas, hoje o cristão, ele precisa entender, precisamos ser guiados e direcionados pela Escritura. Ela é inerrante, ela não falha, ela é fiel. Então precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Amém? Outra coisa, antes de nós entrarmos no assunto, olha que interessante, o texto diz, e proveitosa. Alguma tradução aí está diferente? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Alguma tradução está diferente? Está igual? Olha que interessante. No original, no grego, essa palavra proveitosa, ela significa útil. A palavra do grego, ela significa útil. Ou seja, qual a utilidade da palavra de Deus? Além de trazer boas novas de salvação. Ela é útil biblicamente para vermos a realidade que nos rodeia. Ela é a base para nos dar uma nova ótica segundo a vontade de Deus e não a vontade do nosso tempo. Você quer ver uma coisa? Eu costumo dizer que quem aqui lembra da época que o ovo era um vilão? Quem se lembra? Não coma ovo, porque o ovo, colesterol, o ovo era um vilão, não era? Hoje você vai nos nutricionistas, eles falam o que para você? Coma ovo. Eu comparo a mesma coisa com a mudança dos nossos tempos. As pessoas, elas são norteadas por valores mundanos que eles são alterados a cada segundo. A cada momento os valores das pessoas é mudado. A cada momento os valores éticos e morais e a maneira de elas enxergarem o mundo muda. Por isso que nós vemos pessoas falando hoje coisas que causam espanto às pessoas mais velhas. As pessoas de mais idade, elas foram criadas debaixo de um segmento que na época tinha um padrão de conduta X. Hoje já é outra coisa. Hoje é uma bagaceira, faz um monte de coisa. Por quê? Porque os valores mudaram, mas os valores bíblicos, eles permanecem o mesmo. Passando os séculos, passando os anos, ele continua o mesmo. O seu valor moral, o seu padrão ético, ele permanece o mesmo. Então a sua utilidade para vermos o mundo
de uma maneira bíblica e debaixo da vontade de Deus. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Romanos 15. Vamos voltar um pouco aí. Romanos capítulo 15, versículo 4. Isso daqui é só para nós darmos uma passeada na Bíblia e confirmando os textos bíblicos. Romanos 15, 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Foi escrito para o quê? Para o nosso ensino. Tudo que antes, aqui ele está se referindo a todo o Velho Testamento, foi escrito para o nosso ensino. Olha que interessante. A primeira palavra aqui que ele diz, é proveitosa para, vamos lá, voltar no texto base, 2 Timóteo 3,16, ele diz o quê? Toda a escritura é divinamente inspirada e útil, proveitosa para ensinar. Primeira coisa, olharmos por uma lente nova. Aqui ele usa a palavra ensinar, a mesma palavra que Paulo usa a escrever aos Romanos. A palavra ensinar aqui, ela tem um significado, uma definição muito interessante, que aqui não é ensinar no sentido de ensino que nós conhecemos. O sentido aqui é de admoestar e alertar. Aqui ela traz um alerta. Aqui ela adverte a respeito de certas coisas. Por quê? Irmãos, nós estamos falando de um tempo em que os irmãos eles estavam sendo bombardeados por falsos ensinos. Eles estavam rodeados por todo tipo de nova doutrina, novo conhecimento, toda filosofia nova que aparecia era um boom. As pessoas se maravilhavam. E aqui ele traz uma admoestação, ele traz um alerta. Então a Bíblia serve para nos dar um alerta, nos ensinar e nos alertar sobre as coisas que nos rodeiam. As pessoas vivem um evangelho hoje que não é um evangelho de alerta. Nos ensinar, nos alertar. Enxergue o mundo por uma perspectiva bíblica e tome cuidado. Então, a base que nós temos, a primeira coisa, é nós estarmos alertas. Por que, pastor, devemos estar alerta? Porque se você se deixar levar, você se corrompe pelos ensinos que as pessoas dizem. Exemplo. Um tempo atrás, quando nós estávamos fazendo o trabalho de capelania carcerária, pregando aos presos, eu escutei de um pastor falando, por mim, pode fechar aquele lugar, encher de preso até a tampa, trancar e jogar uma bomba e eliminar todos. Se você se deixar levar por esse tipo de pensamento, qual que é o tipo de pensamento que as pessoas do mundo têm? Não é o mesmo? A questão é, ali tem pessoas que ao ouvir a pregação do Evangelho, o Espírito Santo as convence da verdade, e assim elas podem ser mudadas, transformadas e regeneradas pelo poder da palavra de Deus. Todos ali estão destinados à perdição? Não. Tem pessoas que ouvem a pregação do Evangelho, o Espírito Santo toca no fundo do seu coração, faz a obra da regeneração, e ela tem um novo coração, ela tem um novo entendimento, e ela se torna uma nova criatura, e passa a crer em Cristo Jesus, como único e suficiente Salvador. Pois bem, se nós não ficarmos alertas, nós somos tomados de ideias e filosofias mundanas, e passamos a enxergar o mundo da maneira que o mundo enxerga, e não da maneira que Cristo enxerga. Olha que interessante. Onde que Cristo estava quando as pessoas olhavam para ele e falavam assim, olha só, ele está com os publicanos e pecadores. Onde que Jesus estava? Jesus estava no meio da nata? Jesus estava no meio da burguesia da época? Jesus estava com os líderes religiosos?
Não, Jesus estava com um povo em que as pessoas, os religiosos da época olhavam e falavam assim, olha, ele está no meio de pecadores. Ou seja, Jesus estava caminhando no contramão daquilo que o mundo enxergava, como as pessoas viam como impura. Jesus andando no meio de mendigos, no meio de leprosos, no meio de pessoas que não valiam nada, pessoas que eles eram jogados às traças, e Jesus vinha e resgatava essas vidas, e vinha e transformava essas vidas, e as libertava do engano, e as libertava do pecado, e as libertava das garras do diabo. Aí as pessoas, elas olhavam as pessoas do mundo, as pessoas que não têm um novo conceito, elas olhavam e falavam o quê? Olha lá, ele come e bebe no meio de pecadores e publicanos. Então nós devemos olhar por uma perspectiva bíblica. A nossa visão, ela deve ser pautada. Se somos cristãos, devemos ter a mente de Cristo, olhar as coisas e estarmos alertas para enxergarmos as coisas e nos policiar a não estarmos vendo as coisas da maneira que as pessoas do mundo estão vendo. Que esse que é o perigo. Esse deve ser o alerta de conduta. As pessoas estão vendo, as pessoas estão fazendo 1 milhão de coisas que, na verdade, quando nós vemos, a igreja hoje, ela está mais parecida com Cristo ou mais parecido com o mundo? A igreja, ela está parecendo mais os moldes do mundo. Hoje tem igreja que já tem luz de balada. Hoje tem igreja que tem balada, gosta. Então, quando nós olhamos as coisas hoje e olhamos para os padrões bíblicos, não é possível. Então nós devemos ser guiados, direcionados por padrões das Escrituras. Estarmos alerta. A Bíblia serve para nos ensinar e nos alertar sobre o perigo que corremos. Não se pegue tendo o mesmo tipo de atitude e de conduta que as pessoas do mundo. O mesmo tipo de pensamento, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Ou seja, você já parou de ver as coisas numa perspectiva cristã. Mas os outros estão fazendo, mas os outros não conhecem a palavra de Deus. E você está tomando o mesmo rumo de cometer o mesmo problema, o mesmo pecado, a mesma situação? Não. A sua conduta deve ser totalmente ao contrário. A tua atitude deve ser totalmente o contrário do que eles fazem. A segunda coisa, que ele diz assim, para ensinar e para redaguir. Está vendo aí a próxima palavra? Olha que interessante, a palavra redaguir aqui, ela tem o sentido de refutar. Como assim? Como assim sentido de refutar? A Bíblia, os conceitos bíblicos, os valores bíblicos, eles servem para refutarmos, bater de frente com os falsos ensinos. As pessoas estavam entrando na igreja naquela época e trazendo falsos ensinamentos. E Paulo fala para esse jovem pastor que está na cidade de Éfeso, Timóteo, e ele diz: Timóteo, use a palavra, meu filho, para alertar os irmãos, e também use a palavra para expor os falsos mestres, expor as suas falsas doutrinas, refutar, contrapor os que eles estão ensinando. Hoje, quando você vai refutar o que as pessoas estão falando à luz da Bíblia, elas falam que você a está julgando. Quando você vai contrapor uma atitude de uma pessoa que ela está fazendo o que a Bíblia condena, a primeira coisa que as pessoas tomam de atitude é: a Bíblia diz para não julgais. Mas quem está fazendo análise de julgamento não somos nós, é a Bíblia. Quem contrapõe ao teu argumento não somos nós, é a Bíblia. Então, quando ele fala redaguir, refutar, apontar o erro, aonde está errado, onde está caminhando, expor este tipo de gente. Irmão, quando você começar a usar a palavra e apontar para a pessoa, aonde ela está errando, no que ela está errando, não naquilo que você acha, não é um posicionamento pessoal, não é algo teu com aquela pessoa, não é uma aversão da pessoa, é algo bíblico. Você está falando algo
coisa que Deus não se importa, mas a Bíblia está falando, isso, não entrarão no reino dos céus, não entrará, não herdará. Irmão, se está falando que não entrará, não entrará. E aí você tem que usar a palavra de Deus para o quê? Para mostrar para as pessoas, para chegar para as pessoas e falar assim: olha, o seu argumento é mentiroso, o seu argumento é falacioso, o seu argumento, aquilo que você crê, o teu conceito está equivocado. Ah, mas eu aprendi assim dos meus pais. Então quer dizer então que se seu pai te ensinou que 2 mais 2 são 8, você vai manter essa atitude errada só porque você aprendeu do teu pai? Não, você pega a palavra e contrapõe, e você vem e prova com argumentação bíblica. Porque se a pessoa ela não quer saber, ela não quer ouvir, ela está rejeitando um conselho bíblico, uma direção bíblica. E hoje, eu acho interessante que nós quando vamos falar para pessoas cristãs, que se dizem cristãs, que a base do cristianismo é a Bíblia Sagrada, irmão. E quando nós vamos falar para as pessoas que a Bíblia está condenando a atitude dela, ela logo se revolta. Hoje nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos corrigir cristãos das suas má conduta, e quando nós refutamos, as pessoas ficam loucas da vida. Mas, opa, peraí, nós não temos que ver as coisas pela ótica de Cristo. Cristo não se revelou, o Verbo foi encarnado, a Bíblia nos foi deixada para ensinar como devemos conduzir a nossa vida, como base de fé. Então devemos usar a Bíblia no sentido também de refutar. Qual a utilidade da Bíblia? Alertar. Segunda coisa, refutar. Ah, a pessoa tem um conceito. Irmão, vai dentro da Bíblia. Não é provar que ela está errada, é mostrar. O Espírito Santo que convencerá ela. O Senhor a convencerá que ela está equivocada. Nossa tarefa é refutar o argumento. Nós partimos do pressuposto que para tirar conclusões, nós precisamos ter argumentação. Para você tirar uma conclusão de algo, precisou você fazer uma análise, ter um argumento em prol daquilo, e aí você tira as conclusões. Quando a pessoa vier conversar com você, ela está argumentando. E tem gente que para não se indispor, não, é verdade, você está concordando com o ensino equivocado, você está concordando com conceitos que são até hereges. E não é pouco não, viu, irmãos? E não é pouco não. Então, a nossa base, por que o cristianismo hoje ele está perdendo tanto? Por que ele está ficando tão banalizado? Porque grande parte das pessoas elas não olham as coisas por uma perspectiva cristã bíblica. Ela vai por aquilo que ela acha. Ah, um anjo me falou. Ah, não sei o que. Não, e a Bíblia serve para quê? Perspectiva bíblica. Conceitos bíblicos. Amém? Amém. E aí depois ele vem por terceiro ponto. Ele fala ensinar, para redarguir e para corrigir. Olha que interessante. O corrigir aqui, ele tem um sentido de colocar ordem. A pessoa estava perdida e agora você tem a necessidade de corrigi-la. Como assim, pastor, corrigi-la? Levá-la ao caminho certo. Levá-la para o caminho correto. A pessoa está perdida, irmãos. As pessoas elas estão nos conceitos malucos. Hoje tem gente que já fala que não precisa de igreja. Eu sou cristão na minha casa. Deus sabe do meu coração. As pessoas estão perdidas, irmãos. As pessoas estão entrando nos conceitos, numas filosofias demoníacas, diabólicas, carnal, terrível. Agora, já que você alerta, você refuta e agora você corrige. Corrige como? A conduzindo pelo caminho correto. A Bíblia serve para colocar as pessoas no caminho correto.
entreguei minha vida a Cristo, não sei o quê, e agora, o que eu tenho que fazer? Irmão, o que você tem que fazer? Você tem que ensinar a palavra de Deus, o conceito correto. Eu estava lendo um livro do Carson e do John Piper, e eles falam uma coisa interessante. O teu conhecimento correto sobre Deus despertará em você sentimentos corretos sobre Deus. Por que tem muitas pessoas que têm sentimentos equivocados sobre Deus? Sentimentos errados sobre Deus? Porque elas entenderam Deus com uma perspectiva errada. Por que nós temos que ter conhecimento correto? Para despertar o sentimento correto a respeito de Deus. Para isso devemos corrigir. As pessoas estão andando de maneira equivocada, nossa tarefa é de levar as pessoas para o ensinamento correto. Há pessoas que não acreditam no Espírito Santo. Há pessoas que questionam a questão da Trindade. Há pessoas que discordam da questão do pecado original de Adão e Eva ser imputado na humanidade. Pessoas culpam que o homem nasceu bom e a sociedade o corrompe. Tudo isso daí são ensinamentos equivocados, e as pessoas estão perdidas. As pessoas estão cheias de filosofia, cheias de conceitos, cheios de... E qual que é a nossa tarefa? Trazer o ensinamento correto. Como isso? A maneira de nós vivermos, a maneira de nós expormos. Irmão, as pessoas elas querem saber como que eu e você vemos o mundo. Quem aqui já teve algumas perguntas embaraçosas? Vieram perguntar para você uns negócios meio cabulosos e você ficou meio embaraçado para responder. Já aconteceu isso com você? É horrível. Porque você muitas das vezes coloca até uma pitada do que você acha, do que a Bíblia diz como correto. Às vezes a pessoa acaba concordando com ensinamentos equivocados, às vezes, muitas das vezes para não se indispor, ou porque ela não sabe o que Deus ou a Bíblia fala a respeito disso. Quantas igrejas que não têm o ensino da palavra? Quantas igrejas que não ensinam os irmãos a respeito das doutrinas básicas do Evangelho? Quantas igrejas que não têm um trabalho de discipulado? A pessoa fica 20 anos sentada dentro da igreja e ela não sabe das doutrinas básicas do Evangelho. Não sabe da doutrina básica do Evangelho. Então, para isso, Paulo ele está dizendo ao jovem pastor a utilidade da palavra de trazer as pessoas ao caminho correto. Pastor, mas como que eu vou trazer a pessoa ao caminho correto? Pela Bíblia. Como que eu vou fazer as pessoas olharem as coisas deste mundo que está tudo perdido? Como que eu vou fazer as pessoas terem um pensamento cristão? Usando a Bíblia Sagrada. Ela que será aquilo que dará um norte para a maneira de você enxergar as coisas. Às vezes você está conversando com alguma pessoa, e aí a pessoa, ela fala que é cristã, e aí, num assunto aqui, num assunto ali, você vai pegando a pessoa falando certas coisas que você fala assim, peraí, mas a Bíblia diz, pois é. Outro dia, minha esposa estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim para ela, falando uma situação, e a pessoa falou assim, ainda bem que foi assim, porque senão a pessoa ia se contaminar. A Bíblia diz que o que contamina o homem é o que está fora ou o que está dentro? É o quê? É o meio que ela vive ou aqui? O que Jesus fala sobre isso? Ele diz que o que contamina o homem é o que está dentro, não o que está fora. O que contamina o homem é o que está aqui dentro, Jesus fala. Então, essa pessoa com 800 anos de igreja, ela tem um conceito errado. 800 anos de igreja. A pessoa ela acha que o ser humano é bom e as coisas de fora o corrompem. Não, irmão, ao contrário. Nós somos maus.
A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um que queira fazer o bem. Se ela pensa a respeito que se eu sou bom o suficiente e o meio em que eu vivo vai me corromper, ela está querendo dizer também que a minha salvação ela é adquirida por intermédio de algum mérito meu, porque eu sou bom. E anula a graça divina, anula o sacrifício de Cristo, porque se eu sou tão bom assim, que o meio em que eu vivo me corromperá, então eu vou anular a graça de Jesus, porque eu já sou tão bom. E a graça de Jesus? Que há diversos textos que diz: Ele vos amou de tal maneira que deu a vida ainda quando nós éramos pecadores. Ou seja, transgredíamos a sua palavra, não queríamos saber do seu evangelho, mas ainda assim Ele morreu por nós, e aí Ele nos santificou, nos purificou, mas ainda assim seremos eternos devedores, porque é só por intermédio da sua graça. Então, através da correção bíblica, poderemos trazer as pessoas a uma visão correta sobre este mundo que está perdido. E muito me dói, irmãos, quando eu olho pessoas que estão na igreja e fazem comentários que eu ouviria aquele tipo de comentário de uma pessoa que não está na igreja. E me dói ouvir um comentário semelhante quando a pessoa está na igreja, frequenta os cultos, e aí isso daí me dói. Vou na igreja há 10 anos, e não sei o quê, e aí quando a pessoa faz um argumento, ela fala determinada coisa, você fala assim: poxa, mas a Bíblia diz o contrário disso. Ou seja, as pessoas elas são cristãs aonde? Na igreja. Cristianismo engloba a tua vida. Cristianismo é um estilo de vida até o fim. Ela não engloba apenas você estar na igreja, engloba você estar na empresa, na faculdade, na sua casa, na feira, no mercado. O cristianismo engloba a tua vida inteira, não é meramente igreja. Na igreja é a paz do Senhor, e na rua é um monte de coisa que você fala: não acredito que aquela pessoa diz que vai na igreja. Então, corrigindo por intermédio da Bíblia, trazendo as pessoas ao caminho certo. Ou seja, a correção é você tirando as lentes sujas do mundo e colocando novas lentes do Evangelho, para que ela enxergue o mundo de uma maneira bíblica. Amém? Precisamos pensar de maneira bíblica, precisamos ter emoções de maneira bíblica. Paulo falou aos Romanos que ele nos deu um novo entendimento. Por que um novo entendimento? A maneira de nós vermos as coisas do mundo agora é diferente. Salomão fala em Provérbios que do coração procede as saídas da vida. Se do coração procede as saídas da vida, o seu coração deve ser transformado pelo Evangelho, para que você olhe este mundo por uma visão, pela perspectiva e pela ótica do Evangelho. Mas eu não faço nada demais. Isso aí é um pensamento que vai estar em desacordo com o que a palavra diz. E muitas das vezes somos pegos. Por que somos? Porque eu também. E se de várias vezes não nos alertarmos e nos policiarmos, somos pegos por isso também. Então é uma maneira de nós enxergarmos. E para terminar, ele continua e fala assim: para instruir, último versículo, ele fala, a última parte lá, ele fala para corrigir e para instruir em justiça. Tem o sentido de educar em justiça. Sabe o que ele quer dizer? Ele está querendo dizer a respeito dos seus caráteres, o seu caráter e os seus atos cristãos. Ensinar a você ter um caráter cristão, treinar você para que a sua conduta cristã seja admirável. Disciplina e justiça. Porque esse mundo é um mundo corrompido, irmão. As pessoas esperam de nós, cristãos, uma atitude totalmente contrária do que o mundo tem. As nossas atitudes e o nosso caráter deve ser, irmão, irrepreensível.
Deve ser uma conduta cristã que as pessoas olhem e enxerguem Cristo. Antes de você pregar, antes de você falar qualquer coisa, as pessoas estão olhando para as suas atitudes. Os seus atos pregarão mais do que a sua palavra. Os teus atos, o que você faz, a maneira que você se porta, prega muito mais do que a sua boca. Tem muita gente que quando ela vai falar sobre Cristo, tem muita gente que quando ela vai falar sobre a palavra, tem muita gente que quando vai falar sobre a igreja, ninguém dá crédito. Por quê? Porque as atitudes dela não condiz com aquilo que a boca dela diz. A boca dela diz uma coisa que o caráter dela diz outra. A boca dela fala uma coisa que o caráter dela diz outra, as atitudes dela diz outra, a maneira dela se portar no meio do trabalho, na escola, na faculdade, com a família, com os parentes, é totalmente outra coisa. Então aqui esse versículo, ele está falando sobre a nossa educação em justiça, moldando o nosso caráter para um caráter cristão, atitudes cristãs, atitude literalmente de um cristão. A nossa atitude, ela deve estar pautada na Bíblia. A maneira, os nossos atos devem ser guiados e dirigidos pela palavra. Aí nós vemos por aí cristão sendo cúmplice de assassinato. E não é verdade? Que caráter cristão dissimulando, outros envolvidos nos esquemas de corrupção que só Deus. Isso é atitude e caráter cristão? Isso daí, as suas atitudes, a maneira de eles enxergarem o mundo, eles estão com as novas lentes do Evangelho para este mundo antigo? Não, eles continuam com lentes antigas, eles continuam com lentes mundanas, enxergando o mundo de maneira mundana, porque nunca foram transformados por Cristo. São pessoas que nunca nasceram de novo, são pessoas que nunca passaram pelo novo nascimento, porque o novo nascimento nos traz uma coisa excelente, que faz de nós uma nova criatura, faz de nós novas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que prevarica, não prevarica mais. O que adultera, não adultera mais. Ou seja, nos dá novas lentes, enxergamos esse mundo de uma maneira diferente. A nossa atitude, aí hoje está engraçado. Por quê? Porque hoje nós olhamos toda a imoralidade do carnaval. E hoje há igrejas que têm escola de samba gospel. E eles usam um pretexto. Eles usam um pretexto que estão evangelizando. O pretexto é, estamos alcançando o pecador. Irmão, a única coisa que alcança o pecador não é o entretenimento barato. A única coisa que alcança o pecador é a pregação do Evangelho. A única coisa que faz a pessoa mudar da atitude dela é a pregação do Evangelho. A única coisa que muda a pessoa, que liberta ela, é quando você diz para ela, explana para ela, expõe para ela a pregação da verdade. E aí se cumpre o versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade, somente a verdade, vos libertará. Olha que ponto nós chegamos hoje. Igrejas usando de entretenimento barato, se parecendo com o mundo, estão se fantasiando de velhas lentes para tentar as pessoas para uma nova visão. Como que pessoas terão uma nova visão, sendo que você está entrando no mesmo sistema? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu bebo para ganhar o alcoólatra. Eu vou na biqueira para tentar ganhar o traficante. Eu vou lá na biqueira e fico lá, pego amizade com o traficante e começo a vender droga junto com ele para tentar ganhar o traficante. Quem sabe aí de alguma maneira eu consigo ganhar o traficante se eu virar amigo dele. Tem que ser amigo dele, tem que ir na casa dele. Isso daí, irmão, não tem cabimento.
somente a pregação verdadeira, é a exposição fiel das Escrituras mudará a vida das pessoas, irmãos. Então, hoje nós falamos sobre a base de uma vida, de uma cosmovisão cristã, a maneira de enxergarmos o mundo. Não adianta querer mudar nada, sendo que a Bíblia não te mudou. Começamos pela base bíblica. Vivemos a Bíblia. Respiramos a Bíblia. Meditamos na Bíblia. Descansamos na Bíblia. Nossa vida é baseada na Bíblia. Nossos pensamentos são pautados pela Bíblia. Nossos sentimentos devem ser bíblicos. As questões mais difíceis, procuramos na Bíblia a sua solução, orando a Deus, pedindo para Deus entendimento e discernimento, para que Deus assim nos conduza até chegar o grande dia. Amém? Amém. Vamos orar, curva sua cabeça. Senhor meu Deus, vivemos dias difíceis, ó Deus, em que as pessoas elas têm criado um Deus particular, um Cristo pessoal, Senhor, em que a sua palavra, ela é Deus segundo a vontade própria. As pessoas cumprem aquilo que querem, elas fazem somente aquilo que lhe apraz, e a sua vontade absoluta guia e conduz a sua vida. Por isso nós temos visto muitos que dizem segui-lo, mas estão muito longe, Deus, daquilo que o Senhor determinou para ser um servo do Senhor, para ser um discípulo do Senhor. Deus, nos ajude a enxergarmos este mundo por um panorama bíblico, nos ajude a enxergarmos este mundo por um panorama escriturístico. Deus, nos ajude a vivermos a Tua palavra com intensidade e fervor. E, ó Deus, e sejamos guiados, direcionados, impulsionados, conduzidos, movidos pela Sua palavra, Senhor. Deus, que nós permanecemos firmes. Deus, que o Senhor venha dar uma ótima semana à Tua igreja, nos ajudando, nos auxiliando com Teu poder e graça e misericórdia. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.